Lucas, louvado seja Deus. Lucas 18, do 35 ao 43. Lucas 18, do 35 ao 43. Glória ao nome do Senhor. O cego de Jericó. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho e mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então clamou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxeram, e chegando perguntou, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. Logo viu seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo vendo, dava louvores a Deus. Santo em nome de Jesus, irmãos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, Evangelho de Lucas 18, do 35 ao 43, sobre o cego de Jericó. A Bíblia diz: acontecendo que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Ele estava mendigando no caminho, e ouvindo a multidão, ele perguntou o que estava acontecendo. Ele era cego, mas não era surdo. Ele só era cego, ele só não enxergava. Ele ouviu a multidão de pessoas e ele perguntou: o que está acontecendo? E alguém disse: Jesus de Nazaré está passando. E a multidão começou a seguir a Jesus. Ele era cego, mas ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos que iam passando repreendiam a ele, para que ele calasse. Mas ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus, parando, mandou que trouxesse ele. Jesus parou, Jesus mandou trazer ele. E quando ele veio, Jesus perguntou uma palavra somente: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero enxergar, eu quero ter a vista. E Jesus disse: a tua fé te curou. Mas o que mais me emociona nesta mensagem é que a multidão que estava ao lado de Jesus, ou do redor de Jesus, acompanhando Jesus, não queria que ele recebesse a cura, porque alguém dizia para ele se calar, alguém dizia para ele parar de clamar. Mas quanto mais o povo falava para não clamar, mais ele exaltava e glorificava o nome de Jesus. E algo interessante, Jesus sabia que ele era cego. Por que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Muitas vezes eu e você estamos passando por um problema e queremos muitas vezes que alguém nos ajuda a resolver o problema.
Então Jesus parou, porque Jesus para resolver problema, Jesus para resolver situações, e Jesus para resolver muitas coisas. Mas ali Jesus parou, e Jesus mandou trazer o cego. A Bíblia diz: acontecendo que chegando perto de Jericó, estava um cego assentado, mendigando. Ele não era somente cego, ele vivia mendigando. Ele não era somente cego, ele também mendigava. Ele pedia alimentos e dinheiro para onde ele ia. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram: Jesus de Nazaré está passando. Jesus de Nazaré está passando. Jesus está passando aqui na igreja. Jesus está passando na tua causa. Jesus está passando nesse problema. Levanta a mão aí. Jesus te trouxe aqui, está dizendo: vou eu passar para resolver o teu problema. Estou eu passando e resolvendo o teu problema. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele quis dizer: Senhor, eu preciso de um milagre hoje. Tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que ele calasse. Mas ele começou a clamar. Muitos queriam que ele parava de falar. Muitos queriam que ele parasse até de clamar. Mas se ele não clamasse, ele estaria cego até agora. Se ele não clamasse, ele estaria sentado mendigando naquele caminho. Porque Jesus é aquele que ouve o meu e o teu problema. E olhando para a Bíblia Sagrada, sabemos que tinha uma grande multidão ao derredor de Jesus. Tinha uma grande multidão, e Jesus parou para ouvir um cego. Jesus parou para ouvir aquela petição. Jesus parou e disse: traga ele aqui. Sabe o que Jesus está dizendo? É tempo de clamar. Levanta a tua mão. É tempo de buscar, é tempo de abrir a baixéria e clamar a ele. Quem veio clamar? Quem veio clamar? Estupre que me dará sede. A multidão mandou ele calar, e ele começou: Jesus, filho de Davi, porque Jesus tem nome. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é qualquer Jesus que eu estou pregando. Eu estou pregando Jesus, filho de Davi. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Clama o nome dele e o sobrenome dele. É Jesus, filho de Davi. Glória a Deus. Não é qualquer Jesus, não. Ele era cego, mas não era surdo. Ele era só cego. Ele ouviu a multidão, bateu o pé. Ele ouviu a multidão falando, e ele perguntou: o que está acontecendo? E alguém disse: sabe o que está acontecendo? Nesse alvoroço de pessoa, está passando aí Jesus de Nazaré. Está passando aquele que tem a cura. Está passando aquele que tem milagre. Está passando, aleluia, o Cordeiro de Deus. Está passando o leão da tribo de Judá. Está passando aquele que tem providência. Está passando o filho de Davi. Quem está passando é aquele que resolve problema. Quem está passando é aquele que tem cura. Aquele que está passando não passa por passar, passa para fazer milagre, passa para resolver problema. A Bíblia diz que Jesus parou. E Jesus não para a qualquer hora, não.
Jesus parou e disse: traga ele aqui, porque Jesus ouviu o clamor dele, e Jesus também ouve o teu clamor. Jesus ouve a tua oração, Jesus ouve, e Jesus está mandando dizer para alguém que está aqui: vou eu fazer um milagre grande. Mas o que mais me emociona é que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele poderia falar: eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, mas ele falou: não, eu quero enxergar, eu quero ver. Sabe o que Jesus está dizendo? O teu problema ele já sabe qual que é, e a solução é clamar. A solução é clamar, e não é clamar baixo, não é clamar alto. Tem oração que você fala: Jesus me ajuda, mas tem oração que você fala: Jesus, eu preciso. Eu sou meia, lava, sempre, coma, ébria. Jesus só parou porque ele clamou. Jesus parou e disse: traga ele aqui. E ele foi. E Jesus olhou no olho dele, viu? Porque quem não deve olha no olho. Jesus olhou bem no olho e disse: o que queres que eu te faça? Ele não pediu dinheiro, não pediu riqueza, não. Ele pediu uma cura. E sabe o que a Bíblia diz? Jesus disse: a tua fé te curou. Não foi a fé de Jesus, não foi a fé dos discípulos, não foi a fé da multidão, foi a fé dele. E sabe o que Jesus está mandando dizer? Chegou o tempo de você usar a sua fé. Você tem fé para os outros e não tem fé para você. Você até crê no milagre dos outros, mas quando é para você, você não crê. E Jesus trouxe você aqui para te dizer: o que queres que eu te faça? Porque ele já fez muita coisa. Outra coisa tremenda: a multidão não queria que ele recebesse o milagre, porque a multidão falou assim para ele: para de clamar, não vai adiantar clamar, não vai adiantar. Sabe por quê? É muita gente. Meu querido, o problema é a multidão. O problema é muita gente que não quer ver você abençoado, porque em meio à multidão nem todo mundo quer o seu bem. A multidão falou: para, e ele não ouviu a multidão. Sabe o que ele fez? Ele usou a fé dele. Ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém disse: para. Ele falou: para nada, quem tem problema é eu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém disse: ninguém e ele falou: quem tem problema é eu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Aleluia. Jesus parou na hora exata. Glória a Deus. Jesus mandou trazer ele. E quando ele veio, Jesus disse: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Não é a fé do A, nem do B e nem do C. É a tua fé que tem que agir. Aleluia. Muitas coisas acontecem por causa da sua fé. Você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão mais pequeno que existe. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e mandar um monte mudar de lugar, ele tem que mudar. Aleluia. Porque a fé não se mede, a fé se alcança. Ele olhou para Jesus e disse: Jesus, eu quero ser curado. Glória a Deus. Jesus falou: a tua fé te curou. É, Jesus. E logo viu, seguindo glorificou a Deus, e todo o povo vendo dava louvores a Deus. Tem mais uma. Depois que ele enxergou, ele estufou o peito e deu um aleluia bem alto, um glória. Quando ele, olha que a Bíblia diz: ele logo viu, seguindo glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Mas ele deu louvor antes de receber a cura.
Ele glorificou o cego. Ele buscou Jesus cego. Ele não buscou Jesus curado. A chave da vitória não é servir a Ele pelaquilo que Ele vai te dar, mas servir a Ele pelaquilo que Ele é. Alava sempre comandebe a sepidé. Ai Jesus, eu vou pregar. Sabe o que eu fico imaginando? Ele saiu da zona do conforto, ele saiu da sua casa e ele foi. E Jesus parou. Jesus está mandando falar: filho, faça a tua parte que eu faça a minha. O que é para você fazer, Jesus não faz. O que é para você fazer, Jesus não faz. Ele teve que clamar e o milagre foi gerado. Sabe o que eu mais imagino? Aquela multidão que estava andando com Jesus, ali tinha Pedro, ali tinha Tiago, ali tinha Marcos, ali tinha os discípulos, ali tinha escriba, ali tinha fariseu, ali tinha judeu, saduceu, da tribo de Levi, da tribo de Dan, da tribo do leão, da tribo de Israel. Tinha sim. Tinha todo tipo de pessoas. Pessoas que estavam procurando cura, pessoas que estavam buscando alimento para comer, pessoas que saíam de casa 3 dias, 4 dias, andando em busca de uma palavra. Mas o cego, ele estava lá, mendigando. Ninguém ajudou ele. Ninguém parou para ajudar ele, porque a ajuda não vem do homem, a ajuda vem de Deus. Enquanto você confiar no homem, você vai ver a decepção. Mas quando você começar a acreditar em Jesus, o filho de Davi, as coisas mudam. As coisas alavancam. Eu fico imaginando o cego de Jericó. O cego. Jesus passou por Jericó. Jesus passou. O Jesus, o filho de Davi, parou para ouvir a necessidade de um cego. Ele parou para ouvir a necessidade de uma pessoa que não tinha mais sonhos, nem projetos, porque era cego. Ninguém parou para dar um copo d'água, ninguém parou para oferecer nada. Mas Jesus para, porque Jesus não é como o homem, não é como a mulher. Jesus, ele olha com olho de misericórdia. Jesus, ele olha com compaixão. Jesus, ele olha com amor que só ele tem. E quando Jesus para, ele para resolver. Quando ele para para fazer. Você está entendendo o que Deus está falando? Que vai tirar muita gente do teu caminho para te abençoar, que vai ter que sair mais gente do teu porque multidão não significa que Deus está com você. Porque essa multidão não ajudou o cego, mas Jesus ajudou. Multidão muitas vezes atrapalha. Multidão muitas vezes atrapalha. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus vai arrancar muita gente do teu caminho. Vai ficar só quem Deus quer. E não é quantidade, tem que ser qualidade. Porque esse cego, ele foi em busca de um milagre. Diga, um milagre. Porque a Bíblia diz que ele era cego e mendigo. Mas Jesus parou. E quando Jesus para, ele para resolver. Outra coisa é que Deus queimou o meu coração. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você for orar, chama Jesus, filho de Davi. Quando você for clamar, não chama só Jesus, porque tem muita gente que chama Jesus. Mas quem chama Jesus de Nazaré é só um. Só tem um. Jesus, filho de Davi. E quando a luta estiver bem grande, vai ter que clamar alto. Não é clamar baixo. A necessidade que nós passamos. Outra coisa importante.
Aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, disse: quem está passando? Jesus está passando. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eis os que iam passando repreendiam para que ele se calasse. Você está pensando que o povo não tem misericórdia, não? O povo não tem compaixão, não. O povo olhou para ele e disse: não adianta clamar, Jesus não vai parar, tem muita gente aqui, Jesus nem vai te ouvir. Mas ele tinha uma fé inabalável, que ele soltou o vozeirão, e Jesus disse: traga ele aqui. Glória. E quando Jesus parar, ele vai resolver o meu e o seu problema. Amém. Mas cuidado com essa multidão, cuidado com pessoas, porque faz mal para a gente quem está vivo, não é quem está morto. Fique em pé em nome de Jesus. Glória. Esta